Boa noite e bem-vindos. Eu sou a Patrícia Fonseca, sou jornalista do Mediotejo.net. Boa noite, eu sou o Vítor Melenas, jornalista da Rádio Hertz. A Rádio Hertz e o jornal Mediotejo.net firmaram uma parceria para realizar debates com todos os candidatos de todos os concelhos da sub-região do Mediotejo às eleições autárquicas de 12 de outubro próximo. Este é o quinto de 11 debates em que vamos procurar refletir sobre os principais desafios de cada município e ouvir em pé de igualdade as propostas de todos os partidos. Queremos assim contribuir para a formação de uma opinião pública mais informada, pilar fundamental da democracia. Hoje temos connosco os candidatos à Câmara Municipal de Sardual. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. São eles Pedro Duque, pelo Partido Socialista, é inspetor tributário e atual vereador no Sardual e é candidato à presidência do município. Os sociais-democratas concorrem com Pedro Rosa, professor, ex-vereador e chefe de gabinete do atual presidente, também concorre à Câmara Municipal. Fernanda Castelo Branco, candidata da CDU, e José Eugénio Cascalheira, candidatos pelo Chega, não estão presentes neste debate por motivos profissionais. Vamos então recordar a todos os presentes e explicar a quem nos segue em casa as regras instituídas para este debate. Foi realizado um sorteio há poucos minutos perante todos os candidatos para determinar quem inicia e quem conclui este debate. Segue-se uma ronda de perguntas em torno de temas estruturantes como economia, saúde, habitação, cultura, segurança e educação, entre outros. Cada candidato tem 3 minutos para responder, tendo sido pedido a todos que procurem evitar interrupções. No final de cada intervenção, qualquer outro candidato pode solicitar ao moderador para rebater rapidamente as afirmações que tivermos acabado de ouvir. No final do debate, cada candidato vai poder dirigir-se diretamente aos eleitores durante 1 minuto com uma mensagem final de apelo ao voto. Mas para já cada um vai ter 1 minuto, mas para dizer quem é, o que o motiva a concorrer e qual é que é o seu principal compromisso. Ditou o sorteio que vamos começar por Pedro Rosa, do PSD. Tem o seu minuto. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vítor. Boa noite a todos os que nos ouvem ou que nos seguem pelas redes. Eu sou o Pedro Rosa, sou natural de Santiago Montalegre, sou professor de carreira e, como a Patrícia disse há bem pouco, portanto, exerci as funções de vereador e de chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal atual. A minha carreira iniciou como professor, no entanto, paralelamente sempre fui desenvolvendo algumas atividades ao nível social e ao nível associativo e, portanto, sempre tive, penso eu, a característica de estar próximo das pessoas, das populações, e isso também contribuiu de alguma forma também para esta motivação que me levou a assumir este desafio. Eu costumo dizer que a minha felicidade advém certamente da felicidade dos outros e é isso também de alguma forma que eu me comprometo também a criar as condições para que a nossa comunidade possa ser mais feliz e, portanto, ter mais qualidade de vida. Portanto, eu penso que é só. Muito bem. Vamos ouvir então o candidato do Partido Socialista, Pedro Duque. Muito boa noite a todos também, a quem nos assiste aqui presencialmente e a quem nos assiste de forma remota via internet. Também cumprimentar os moderadores, a Patrícia e o Vítor, e dar de facto o reconhecimento que esta é uma iniciativa muito importante na informação aos vários eleitores dos vários municípios da nossa área de intervenção e, portanto, deixar aqui o agradecimento muito expresso. O meu nome, como já foi dito, é Pedro Duque, eu tenho 52 anos, sou inspetor tributário, sou licenciado em gestão de empresas, sou casado, sou pai de uma filha já com 24 anos, portanto já tenho
aqui é um percurso bastante prolongado, e sou vereador do Executivo, embora sempre em cargos em exercício de variação na oposição, há 20 anos. Portanto, e fruto deste conhecimento que fui granjeando ao longo destes 20 anos, julgo que adquiri um conhecimento profundo daquilo que é a realidade efetiva do Sardual, daquilo que é o cotidiano das pessoas sardualenses e das suas potencialidades, também das suas carências e das suas fragilidades, e sobretudo julgo que, fruto desta interação, estabeleci uma relação de empatia, de respeito, sobretudo também de confiança e de proximidade. Eu, com 52 anos de idade, estou com a minha vida profissional estabilizada, portanto estou com a minha vida, felizmente, com a minha vida pessoal também estabilizada, gosto do que faço, mas penso que, fruto deste conhecimento que ainda há pouco reconheci, posso fazer a diferença digamos que pelo contributo que tenho a capacidade e o conhecimento de poder dar à frente dos destinos do município de Sardual. Por outro lado, também quero dizer que estou acompanhado com uma equipa reforçada, com uma equipa com experiências nas mais variadas matérias e com provas dadas, quer profissionalmente, quer no associativismo concelhio e quer até no desempenho de cargos autárquicos já no passado. Muito bem, obrigada pelas vossas apresentações. Vamos então ao debate com um enquadramento breve, um breve retrato do concelho. Portanto, o Sardual é composto por 4 freguesias, tem uma área territorial com cerca de 92 km² e uma forte mancha florestal, e tem atualmente 3.625 habitantes. À semelhança de muitas vilas do interior, tem mais idosos do que jovens e um acentuado índice de envelhecimento, o que coloca também maior pressão nos serviços de saúde e cria a necessidade de serviços sociais adaptados. O turismo e a cultura têm sido apostas do município para atrair visitantes, além da promoção da singularidade da Semana Santa do Sardual, tem sido prioridade a promoção à ligação da Rota da Nacional 2, também com a criação de infraestruturas para caravanas e apoio a ciclistas. O município tem também organizado vários eventos culturais com impactos significativos, como o Encontro Internacional de Piano, por exemplo. O atual presidente da Câmara Municipal de Sardual é o social-democrata Miguel Borges, que está a cumprir o seu 3º mandato e que não pode recandidatar-se ao cargo. O PSD, em 2021, obteve 45,2% dos votos, elegeu 3 dos 5 elementos do Executivo Municipal. Além dos 3 eleitos do PSD, o atual Executivo integra 2 vereadores do PS, partido que obteve 43,7% dos votos em 2021. Houve aqui umas eleições muito disputadas, foram 1.015 votos contra 1.049, portanto, e em 2021 estavam inscritos 3.201 eleitores. Vamos ver como será agora em 2025. Estes são alguns indicadores que podem ajudar-nos a traçar aqui também um bocadinho o retrato do concelho e a debater aqui os seus principais desafios no futuro. Vamos então começar este debate em concreto e depois de realizado o sorteio, avançamos então com a primeira questão que vou colocar ao candidato Pedro Duque, do PS. Começamos pela economia, incluindo a saúde financeira do município e a dinâmica empresarial e industrial, setores que permitem criar condições para investir na criação da riqueza e na qualidade de vida, atrair pessoas, reforçar a habitabilidade e o emprego. Como está então o Sardual em termos de saúde financeira e que propostas defende face à atual realidade e dinâmica do concelho e onde assentará, na sua visão, o desenvolvimento e a criação de riqueza? Pedro. Muito bem. Esta é precisamente uma das nossas prioridades de atuação. Já o dizemos há um tempo a esta parte, que efetivamente esta é uma das lacunas principais que nós imputamos à gestão do Executivo que agora termina funções. O nosso lema e o nosso principal objetivo incide precisamente sobre esta área, sobre a área de criarmos condições para a fixação de pessoas, quer pela via do emprego, quer pela via da disponibilização de
espaços para a criação de novos espaços urbanizáveis. Portanto, a saúde financeira do município é uma saúde que eu classificaria de frágil. Eu considero, e penso que é visível, e aliás é um dos temas de maior debate e de maior, digamos assim, discordância entre mim e o Executivo atual, é que efetivamente eu com frequência levo à discussão que é evidente uma falta de liquidez financeira por parte do município e que isso se reflete no dia-a-dia em determinados encargos que o município ou não tem capacidade imediata para o fazer ou se retrai para o fazer com a regularidade com que o devia fazer. E este tipo de coisas por vezes tem impacto, e aliás muitas vezes tem impacto na qualidade de vida dos sardolenses e estamos a falar em coisas muitas por vezes, coisas que serão até muito elementares, coisas mais básicas e essenciais no dia-a-dia das pessoas. Portanto, respondendo à questão da situação financeira, considero que ela é frágil e é perfeitamente identificável neste tipo de situações. Por outro lado, em termos e esta situação financeira também decorre do facto do Serval ser altamente dependente das receitas do Estado Central. Portanto, o município de Serval não tem nesta altura, e já não tem há bastante tempo, um volume de receitas próprias minimamente satisfatório. E essas receitas próprias são normalmente fruto de receitas que se possam cobrar pela existência de um determinado conjunto de habitantes, de empresas, de comércio, de todo esse giro comercial que se gira à volta da economia, que só é possível com um conjunto bastante assinalável de pessoas. E é isso que o Serval não tem. O Serval nestes últimos anos tem feito apostas bastante vincadas nas condições de vida das pessoas, mas não tem as pessoas. E a nossa aposta vai precisamente no sentido de trazer as pessoas para o Serval. Trazer, ou pelo menos não as deixar sair do Serval. Que é também outro flagelo que nós temos, é que efetivamente nós vemos ano atrás ano os nossos jovens, que felizmente na maioria dos casos conseguem fazer formação superior e depois acabam por sair, porque não há emprego na nossa zona, nem há sequer condições para que se fixem lá, construindo lá as suas habitações. Por outro lado, em termos empresariais ou em termos económicos, o Serval, ano após ano, mantém-se na cauda da tabela dos municípios com as maiores receitas fiscais. Portanto, ou seja, o Serval é dos concelhos do país, e isto é um barómetro, acaba por ser um barómetro que identifica precisamente que o Serval, em termos empresarial de iniciativa privada, tem valores muito, diria eu, quase residuais. E o que se reflete depois na inexistência de geração de riqueza, neste caso, por exemplo, não é gerido, por exemplo, não é gerado, por exemplo, coleta de IRC, de derrama este ano, por acaso, excepcionalmente aumentou, mas, por exemplo, o IMT, o IMI, o IU, o IRS, que são barómetros que nos permitem bem identificar o volume e digamos assim, e a vitalidade de uma economia local. O Serval, ano atrás ano, está sempre portanto, na coluna final deste barómetro. Portanto, e este é o diagnóstico que nós fazemos, e é por essa razão que nós entendemos que a principal prioridade é precisamente a aposta na inversão do ciclo demográfico e económico que se registra altamente negativo nesta altura no Serval. Muito bem. Também, sobre esta questão, Pedro Rosa, foi aqui dito pelo Pedro Duque que a situação é frágil. Tem acompanhado mais de perto, digamos assim, aquilo que tem sido a ação do Executivo atual. De facto, este retrato que foi feito corresponde ou não? Olha, eu pessoalmente diria que o candidato Pedro classifica como frágil, eu classificaria como uma gestão equilibrada. Classificaria a gestão que aconteceu até este momento como uma gestão equilibrada. Como tudo na vida, nós temos que fazer opções sobre as decisões que tomamos, e essas opções são feitas em função daquilo que temos disponível. Considero que
que, independentemente de um município de Sardual não ser um município que tenha muitas receitas próprias, isso não nos tem impossibilitado, e eu aqui não gostaria muito de falar no passado, até porque nestes últimos 4 anos não tive cargo de decisão, mas esta situação não nos impediu de executar a obra e de criar as melhores condições e as condições que o Sardual necessita para ter esta dita qualidade de vida que todos ambicionamos. E prova disso tem sido o uso controlado e seletivo daquilo que têm sido as oportunidades também que os quadros comunitários nos têm colocado à nossa frente. E é verdade que o Sardual nestes últimos anos viu acontecer e viu surgir um conjunto de infraestruturas que são importantes e que são decisivas para aquilo que é a fixação de pessoas e para o aumento da qualidade de vida. Resultado disso, a Patrícia falava há pouco na população que neste momento se cifra por ordem dos 3.600 habitantes. Existem outras fontes de informação, nomeadamente o Portal da Transparência, que até alvitra um número um bocadinho maior, mas de onde é que isso advém? Isso advém desta qualidade de vida que o Sardual tem construído e que proporciona às pessoas, sobretudo, a segurança e o acesso aos serviços, nomeadamente a educação, a cultura, o desporto, e que lhes permite viver no Sardual e considerar o Sardual como um espaço bom para viver. Eu dou o meu exemplo pessoal. Eu sou, como eu disse no início, eu sou professor de carreira e trabalhei cerca de 15 anos fora. Com exceção do primeiro ano em que tive realmente que sair, eu nunca deixei de vir dormir ao Sardual. Nunca deixei de construir a minha família no Sardual. Tenho 2 filhos, um filho e uma filha, e nunca deixei de construir a minha vida no Sardual, porque o Sardual oferecia-me as condições que eu necessitava para esta qualidade de vida. No que diz respeito ao desenvolvimento económico, foi feito um trabalho de consolidar aquilo que era o nosso parque empresarial, o que tínhamos. Neste momento está esgotado e, portanto, não há, neste momento, estamos a criar condições para que surjam novas empresas. O tecido empresarial no Sardual tem crescido também, ainda que se calhar a um ritmo semelhante aos territórios da mesma dimensão, mas tem crescido de alguma forma. Tem que terminar? Sim, e portanto eu acho, sim senhora, a nossa condição financeira pode não ser equiparada a outros municípios que tenham melhores receitas também, por fruto de uma melhor geolocalização, mas a nossa gestão tem sido assente neste cuidado, da gestão, cuidado dos recursos financeiros e nas melhores opções possíveis para colocar. Pedro Duque. É só rebater aqui dois números, digamos assim, ou 2 indicadores que o candidato Pedro Rosa referiu, que tem a ver, neste caso, com a demografia e com os números da população. Portanto, refere aqui a existência de outras fontes, mas eu diria, até posso aqui invocar a fonte mais fidedigna, que é aquela, efetivamente, que nós, a cada ato eleitoral, temos, e portanto, essa aí, penso que é a mais fidedigna e é aquela que temos que ter por base uma discussão desta natureza. Ou seja, desde as últimas eleições autárquicas, que decorreram, portanto, em 2021, o Sardual perdeu 300 e qualquer coisa eleitores. Portanto, esta é uma prova objetiva de que, efetivamente, a população não se terá sequer mantido, portanto, terá decrescido. Por outro lado, também, o candidato Pedro Rosa também referiu que
que os níveis empresariais estão de acordo, estarão em linha com o que se verifica nos municípios na nossa área de influência ou com características idênticas, eu também queria rebater, porque efetivamente não é verdade. Não é verdade porque efetivamente o Sardual está mesmo na cauda dos municípios com maiores índices, na cauda do indicador dos municípios com maiores índices de industrialização e de geração de faturação. Portanto, isto não é verdade. Nós temos municípios muito próximos de nós, com características idênticas, alguns deles até nem são do nosso distrito, que efetivamente apresentam resultados bastante distintos dos nossos. Portanto, era só deixar aqui esta nota. Pronto, e quanto ao resto, é uma questão conceptual. Portanto, ou seja, a zona industrial, que agora efetivamente está em fase digamos assim, de ampliação, o que é facto é que a sua lotação já era perfeitamente previsível há 20 anos a esta parte. Portanto, e o que é facto é que demoraram pelo menos 20 anos, ou foram demorados 20 anos, para começar o processo de revisão do PDM, que permite fazer esta ampliação. Era só isto que eu queria precisar. Quer rebater? À questão dos números, do recenseamento eleitoral, de facto, eu concordo que houve, no recenseamento eleitoral, houve um decréscimo do número de recenseados. Não são tantos, pelo menos dos números que tenho, não são tantos como o candidato Pedro acabou de referir, mas a realidade é que o Sardual está a crescer e a melhor forma de vermos este crescimento basta olhar para aquilo que são os números também da nossa escola e dos alunos que temos neste momento inscritos, que ultrapassam valores que não tínhamos, se calhar, quase há 15 anos. Portanto, neste momento a nossa escola tem cerca de 550 alunos, um número que provavelmente em 2013 andaria nos 500 e, portanto, e que depois acabou por passar ali também uma fase em que decresceu este número. E, portanto, se a nossa escola é atrativa e está a aumentar, e não é um aumento de todo que se possa comparar com ou que se possa encontrar uma justificação assente na questão da imigração, porque o número de imigrantes que temos não é tão significativo. São cerca de 40 alunos. Portanto, e quando eu referia relativamente ao aumento da população, estou-me a basear, por exemplo, nos números que vêm no portal da Transparência e que apontam o Sardual para cerca de 3.730 habitantes. É óbvio que eu não conheço as fontes do portal, deste portal, mas levam-me a crer que são fidedignas, até porque é um portal do Governo. Relativamente à questão da zona industrial, é um facto que e é esse um dos nossos objetivos, é o alargamento o efetivo da zona industrial, mas o trabalho que foi feito até este momento, e apenas me posso reportar ao tempo em que estive no exercício de funções autárquicas, foi realmente, eu não diria arrumar a casa, mas criar condições para que melhores condições para as empresas que lá se encontravam fixadas e também para que o espaço pudesse ser atrativo para quem se quisesse ali fixar. Portanto, obrigado. É um caminho que está iniciado, mas que nunca estará terminado, porque está na calha este alargamento. Precisamente. Em relação à questão da população, nós tomamos a opção para todos estes debates de seguir o que são os dados oficiais do INE publicados até ao momento, que são relativos a 2023, quando existem em 2024. Mas, de qualquer forma, mesmo em relação ao ano anterior, 2022 e 2021, houve, de facto, um aumento no Sardual, há um tímido crescimento de cerca de 100, 150 pessoas por ano, o que é bastante relevante, que não acontecia, de
facto, talvez há quase 20 anos. Portanto, seja como for, e os dados que temos também indicam, de facto, o que diz o Pedro Rosa, de que, ao contrário de outros municípios que cresceram bastante, como o Entroncamento ou Vila Nova da Barquinha, não é a maioria, apesar de haver também fenómenos de migração, é normal, não é a maioria, não é de fora. Nós tínhamos exatamente aqui uma questão que já foram falando. Diga, Pedro Duque. Penso que é todo útil complementar esta informação, é que há aqui um dado também relativamente à população escolar, que é o facto de a população escolar do Cerdoal conter uma percentagem bastante considerável, uma percentagem assinalável de alunos que são provindos do concelho de Abrantes. Portanto, ou seja, esta população escolar não tem relação direta com o aumento da população do Cerdoal. Ou seja, estamos a falar das áreas de influência da zona ali da barragem do Castelo Bó, das freguesias dali daquela zona, e também da zona da freguesia de Mouriscas. Portanto, há ali cerca de 15 a 20% dos alunos da população escolar que são oriundos do concelho de Abrantes e, portanto, não são sequer reflexo da população cerdoalense. Portanto, era preciso também ter isso em conta. Eu penso que o valor andará na ordem dos 60 a 70 pessoas, portanto, 60 a 70 alunos, que juntos com esta questão da imigração, que são mais 40, acabam por representar 25% de todo este volume que o candidato Pedro Rosa referiu, mas pronto, era só mesmo para precisar. Sim, mas essa questão de Abrantes já agora é uma questão que se mantém há bastante tempo, ou houve alguma alteração recente? Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim, se calhar com mais incidência nos últimos tempos, não é o que mas sempre foi assim. um aumento agora, exato, era isso que eu queria só perceber, se haver alguma coisa que me tivesse escapado, algum fenómeno. Se me permite, Patrícia, só apenas uma pequena chega, aquilo que o candidato Pedro disse é verdade, mas quem conhece o percurso desta escola sabe que ela sempre foi atrativa para os territórios da zona norte de Abrantes. Mas também sabemos que estes territórios também estão a sofrer com esta desertificação. E neste momento os números dos alunos que vêm do norte de Abrantes não são aqueles que eram provavelmente na década de 90, 80 ou 90, quando nós frequentámos aquele estabelecimento de ensino. Muito bem. Uma das questões que tínhamos aqui para colocar já foi sendo aqui abordada e até estava um pouquinho mais à frente, altero aqui a ordem para continuarmos no mesmo assunto, que tem a ver exatamente com as medidas que podem propor para combater um bocadinho este fenómeno da desertificação, que é sempre difícil, mas para fixar população, para atrair novas famílias, população ativa, pessoas com filhos, com essa tal qualidade de vida, por exemplo, Pedro Rosa. Sim, eu penso que é óbvio que, se por um lado nós entendemos também que, havendo mais empresas, isso vai gerar mais atratividade também para virem mais pessoas residirem para o Cerdoal, eu acho que o caminho também pode ser trilhado pela via da qualidade de vida. E eu justifiquei isso um bocadinho há pouco, dando o meu exemplo pessoal, mas neste momento o Cerdoal tem todas as condições para estabelecer uma família e para desempenhar, portanto, para que as pessoas tenham a segurança e a qualidade necessária para fazer a sua vida no Cerdoal. Seja por fruto da qualidade do ensino que temos e da qualidade das infraestruturas que temos ao dispor portanto, dos alunos e das famílias, mas também por via de todos os serviços que o Cerdoal neste momento consegue prestar, sejam eles ao nível da cultura, sejam eles ao nível do desporto, das atividades de tempos livres. Portanto, acho que este crescimento e esta atratividade pode também e deve vir também da criação destas condições para residir no Cerdoal. É óbvio que o Cerdoal neste momento atravessa também
o mesmo paradigma que o país também sente ao nível das questões da habitação, mas para aí também estamos a trabalhar para criar as melhores condições, seja por via também da construção de habitações a custo acessível, a custo controlado, peço desculpa, seja por via também da criação de incentivos que permitam às pessoas também construir em zonas ou adquirir imóveis que estejam devolutos ou que estejam em ruínas e que os possam reconstruir por forma, portanto, a poderem fixar-se no Sardual. Pedro Duque, a mesma questão. Como é que se podem atrair novos residentes para o Sardual? Como eu disse, este é o maior desafio que nós identificamos e, portanto, as nossas propostas, maioritariamente, e as propostas mais estrategicamente mais fortes serão nestas duas áreas. Acontece que a habitação e o emprego, obviamente, que são dois fatores que contribuem para que a população, numa primeira fase, não só não se afaste, ou seja, possamos fixar aqueles que já lá temos, e numa outra fase também possamos então captar a fixação de novas famílias. Estes dois fatores, a habitação e o emprego, estão altamente dependentes, no caso do Sardual, estão altamente dependentes de um PDM que está, como há bocado referi, o Plano Diretor Municipal, que está altamente restritivo nestas matérias. Portanto, em matéria industrial, tem a zona industrial completamente lotada, portanto não permite que seja ampliada, e em matéria de habitação é altamente restritivo igualmente, ao ponto de haverem demasiados, diria eu, casais ou famílias naturais do Concelho de Sardual, que entretanto se viram obrigadas a construir ou adquirir casa no outro lado, porque até áreas ou terrenos que eram da sua propriedade, ou das suas famílias, como não estão incluídos no PDM em zona urbanizável, não puderam aí construir a sua casa. Para quem nos ouve, só fazer a nota de que o PDM, o Plano Diretor Municipal, está em revisão ainda há bastantes anos e ainda não foi resolvido. Sim, está em revisão. Será uma questão, provavelmente, sim, é uma podemos questão abordar assim. Que é factual, é uma revisão que já decorre há demasiado tempo, mas o que é facto é que aí essa reivindicação, e já agora queria fazer justiça aqui acerca dessa matéria, porque o Plano Diretor Municipal do Sardual já tem 30 e poucos anos, é datado de 93 e, portanto, nunca foi revisto até aqui. Os concelhos da nossa área de influência, portanto, os concelhos limítrofes do Sardual, todos eles já conseguiram rever uma ou duas vezes e até já há quem vá na terceira revisão. Porquê? Porque desde cedo se aperceberam que havia ajustes a fazer e o próprio processo da elaboração do primeiro Plano Diretor Municipal foi um processo um bocado à pressa, um bocado precário, e acontece que por essa razão houve lacunas logo facilmente identificáveis nos primeiros anos de vida. Mas o Sardual, estrategicamente, demorou na altura mais de 15 anos a começar esse processo de revisão. Perto de 20 anos. E foi na sequência de uma insistência quase hercúlea dos vereadores do Partido Socialista que o processo de revisão fosse encetado. Tinha havido já um início, isto cerca de 2009 ou 10, que depois foi interrompido, e foi sob a insistência do Partido Socialista que este processo foi, entretanto, depois reatado. E esse processo, infelizmente, entretanto, adensou-se a sua complexidade e ainda se encontra agora, por essa razão, por concluir. Portanto, respondendo então à questão que me pôs, as nossas propostas vão, obviamente, nesse sentido, criar condições para a habitabilidade e criar condições para a fixação de empresas que estão altamente dependentes desta revisão, que esperemos não demore. Mas há outras medidas que, entretanto, também podemos fazer. Nós entendemos que também se deve dar prioridade à reabilitação de casas que já estão devolutas ou em vias disso, e pretendemos que incrementar, já é dado algum apoio, mas podemos incrementar esse apoio, podemos isentar totalmente de licenças, dar outros apoios, como por exemplo ajudar na remoção dos escombros que efetivamente se tenham que tirar, assim como, por exemplo, agilizar, e eu acho que isto é importante assim também que se diga,
consiga agilizar, sem nunca pôr em causa obviamente a legalidade, mas agilizar os processos de licenciamento camarários, que no Sardual são, passo a expressão, são um dos principais entraves a quem quer remodelar uma casa no Concelho de Sardual. Há famílias que querem, felizmente há muitas famílias que saíram do Sardual na década de 60 e de 70 e que entretanto fizeram a vida em Lisboa e depois querem, nas grandes cidades, e depois querem voltar e têm as casas dos pais ou casas de família que querem agora restaurar e muitas delas esbarram precisamente num fator que devia ser um fator alavancador deste tipo de operações e que acaba por muitas vezes fazer as pessoas desanimar. E posso lhe dar exemplos muito concretos. Há pessoas que se queixam que, após ter entregue um primeiro projeto, ou um primeiro requerimento, recebem a primeira comunicação passado meio ano. Portanto, isto é inadmissível. E é uma questão era uma das principais questões que eu queria ver altamente melhoradas no Concelho de Sardual. E é uma outra via que, enquanto o PDM não seja revisto, é uma via pela qual nós possamos disponibilizar mais casas para Só para concluir também só esta questão da fixação de população, muitos municípios, e o Sardual também falou disso várias vezes no passado, até em virtude dos anos da pandemia que vivemos, começou-se a falar muito mais em teletrabalho, não é? E uma das questões que muitos municípios têm tentado atrair é ao contrário dos nómadas digitais que se falam em Lisboa, aqui são mais nómadas digitais de portugueses, não é? Sim, sim. Lá está, dessas pessoas que viviam ou que viveram muito tempo em Lisboa e agora procuram outra paz, outra calma, outra qualidade de vida, como também dizia o Pedro Rosa, mas há aqui um entrave muito grande que não sei se tem alguma proposta diferente para isso. Sim. Como é que se resolve a questão, de facto, deste acesso tão diferente a nível da rede digital, da internet, que é um grande problema, é um grande entrave, até empresarial, não é? Sim. Há muitas empresas que muitas vezes chegam e percebem que a rede de internet não é boa, mas o que é que um município pode fazer nessa questão? Comece por si agora, esta questão, Pedro, então, só para concluir. Okay. Esta questão, por acaso, era uma questão que eu tinha aqui notado e queria falar e acabou por me passar. Efetivamente, esta é uma lacuna que existe e é uma oportunidade que também que nós inventariamos, que é, de facto, aproveitar as pessoas que existem no Sardual, e nós temos identificado, pelo menos aí, cerca de entre 4 a 5 dezenas de pessoas que estão a trabalhar remotamente, portanto, deslocaram-se para o Sardual e ali perceberam cá, de facto, as condições de vida, e alguns têm lá ligações familiares também, e conseguem perfeitamente trabalhar ali ou permanentemente ou com deslocações muito esporádicas às grandes cidades. E de facto esbarram com essa dificuldade da inexistência de uma rede de internet suficientemente forte. E o que é facto é que no Sardual, nós também sabemos que esta é uma medida ou é uma matéria que está sob a alçada do Governo Central e não dos municípios, mas nós temos propostas muito concretas para isto, que é criar pontos de coworking, não só, já existe um projeto para a Vila, mas não só na Vila, como também descentralizado em cada uma das freguesias. Sendo certo que, em concreto, relativamente à questão que me pôs das empresas, o que é curioso é que a maioria do Concelho de Sardual não tem fibra, mas a fibra atravessa o Concelho de Sardual. Portanto, Mação, algumas das freguesias sul de Mação, têm fibra que atravessa precisamente o Concelho de Sardual. Mas o Concelho de Sardual não tem. E o que faz com que, por essa via, por exemplo, qualquer empresa que faça um requerimento sob a forma, sendo empresa, consegue ter fibra. É curioso, uma empresa consegue, a casa ao lado é um privado, não consegue ter fibra. É uma questão comercial, diria eu. Mas, para colmatar isso, para já, a nossa proposta era criar centros descentralizados de coworking, onde as pessoas possam, sei lá, mediante também a dimensão de cada uma das freguesias, onde as pessoas possam, de facto, exercer ali a sua profissão. A garantia de que têm boa rede, é isso que é assegurada pelo município? Porque a questão da inexistência de rede, neste momento, já não é técnica. É mais comercial do que técnica. Portanto, é essa questão que nós podemos, nesta primeira fase, eu até considero que isto é uma situação de recurso, obviamente, porque eu sou muito crítico em relação às concessões das redes móveis e das redes, porque acho que as concessões, quem fica com
entre aspas, com o mel, que é o litoral, também devia ficar com o fel, que é o interior. E o que é facto é que as operadoras não têm isso em conta. E eu acho que as concessões deviam ser feitas não na vertical, não em faixas verticais, mas em faixas horizontais. É que quem ficasse com o Porto ou com Lisboa, ficava neste caso com Baião ou neste caso com Porto Alegre. E não é assim, infelizmente. Exato. Que assim não é. Mas temos que nos confrontar com o que há. E a nossa reação era esta, era criar pontos de coworking. Coworking é o termo correto, mas estamos a falar de pontos que, em colaboração com as juntas de freguesia, que todas elas têm, felizmente, espaços disponíveis, ou até as próprias associações, obviamente as expensas do município, mas a nossa proposta é nesse sentido. Muito bem. Pedro Rosa. Mesma questão. Se me permite, vou um bocadinho mais atrás na conversa, quando o candidato Pedro falava sobre a questão do PDM. Eu não diria tanto que esta revisão do PDM tivesse surgido por pressões do PS. Eu acho que, e fiz parte deste início, foi por uma questão de necessidade e também de imposição legal que o fizemos. É um processo muito moroso, não depende apenas do município. Aliás, se formos analisar bem o processo, aquilo que depende do município é muito pouco. Porque existe um conjunto de entidades muito alargado que tem uma influência ainda muito grande sobre aquilo que é a gestão do território. Falo das RENs, das RANs, das agências portuguesas do ambiente. Eu aí só dando uma chega, lembrar que, por exemplo, em muitos municípios vizinhos, como Abrantes, ou ainda ontem falámos também aqui no debate de Ferreira dos Ezes, no ano passado foram aprovados também processos de PDM que foram revistos 25 anos depois. Portanto, é um problema que é comum a todos, ninguém conseguiu em muito menos tempo por causa de tudo isso. É um problema que é comum à grande maioria dos municípios no nosso território nacional. Mas, no entanto, nós colocámos as mãos na massa e começámos a trabalhar esta revisão. Ainda assim, o candidato Pedro dizia que eu não tenho nota, e eu venho de uma zona rural, nasci numa freguesia rural, eu não tenho nota de tantas pessoas que tenham saído do nosso concelho por o facto de não terem um espaço para construir. É óbvio que qualquer gestor do território tem, quando define os espaços urbanizáveis, tem que ter um conjunto também de premissas e de condições que têm que ser salvaguardadas, que vão desde as infraestruturas, sejam elas rodoviárias, sejam elas de saneamento, de água, que têm que ser tidas em consideração. Portanto, podem ter existido alguns casos pontuais, mas neste momento o Sardual ainda continua a ter espaços urbanizáveis que não estão ocupados. E é com isso que nós nos vamos deparar certamente quando for na fase final, na fase da negociação, que é justificar por que razão é que estes espaços ainda continuam por utilizar. Nós continuamos a ter, e é aqui também que queremos intervir, continuamos a ter algumas casas de volutas, alguns espaços em ruínas que merecem ser recuperados. O candidato Pedro conhece os mapas de alargamento propostos tão bem como eu, e sabe também a intenção que está em cima da mesa de alargar estes espaços urbanizáveis. No entanto, não sei se a nossa pretensão vai ser atendida por estas entidades todas. Portanto, agora, uma coisa eu lhe garanto, é nossa intenção também que estas casas de volutas, que estes espaços que se encontram em ruínas, voltem a ter vida novamente. E, infelizmente, eles encontram-se, em muitos casos, dentro dos núcleos populacionais que nós temos, sejam eles a zona histórica do Sardual, sejam nas nossas freguesias, estas casas existem e precisam de ser ocupadas, precisam de voltar a ter vida. Portanto, sobre a questão que colocou das telecomunicações, portanto, neste caso, é óbvio que eu tenho que aceitar que temos alguns territórios, e isto foi
provavelmente fruto também da forma como foi negociada esta concessão da fibra, que, no meu entender, foi depois mal implementada. Sabemos que até 2030 tudo isto tem que estar toda esta cobertura tem que estar assegurada, mas eu também lamento, e também o compromisso é de trabalhar no sentido que isto se possa alterar, que algumas zonas, nomeadamente as zonas norte da freguesia de Alcaravela e Santiago Montalegre, também elas sejam abrangidas por esta cobertura, porque nestes territórios também se encontram famílias que se deslocaram das grandes cidades para trabalhar. Não nos têm sido reportados muitos problemas muito significativos, mas nós também sabemos que eles existem e, portanto, é preciso fazer esse trabalho. Da mesma forma que foi feito também por alguns dos nossos presidentes de junta e também pela capacidade de influência de quem esteve à frente dos destinos do Conselho, também em aumentar o número de antenas para cobertura de rede móvel. Exato. Obrigada. Passamos então aqui, o Vítor diga, rebater, sim. É que os números, de facto, relativamente mais ou menos aos números, é que tem a ver com o processo de revisão, foi iniciado ainda na vigência do último mandato do Presidente Fernando Leirinho, portanto não foi, já não está, o candidato Pedro Rosa não estava lá, não fazia parte do executivo. Sim, portanto não fez parte do início. Não estava lá para do início da revisão. Pronto, disse que fez parte do início do processo, mas não fez. A questão foi que, e só para precisar, a questão foi que até ali tinha sido fácil rever os PDMs. E as revisões que ocorreram nos primeiros 10 ou 12 anos de vida. Esta adensação, como eu disse, de procedimentos e o alargamento do número de entidades que passaram a ter que dar pareceres, é que passou a existir a partir dessa altura. Portanto, eu também diria que, possivelmente, este executivo que agora termina, no Sarval, não tem a culpa toda, ou tem muito pouca culpa do facto do PDM não estar ainda revisto. É do passado, porque no passado é como eu disse, quer Mação, quer Vila de Rei, que também é o nosso limítrofe, quer Constância, quer Abrantes, conseguiram rever por uma e por duas situações, até em planos pormenor das zonas industriais, conseguiram com relativa facilidade, portanto, até cerca de 2010. O problema foi daí para a frente, e foi aí que o Sarval acelerou, de facto, reativou esse processo, portanto, só para precisar disso. Acho que não me vai contrariar. Não, e daí eu ter dito que fiz parte da reativação. Da reativação. Certo, porque teve inativo. Quando fui vereador em 2013. Muito bem, ficou esclarecido. Vítor. Pedro Rosa, para além desta questão do PDM, que já aqui é amplamente abordada, também há ainda questões por resolver mais pontuais, digamos assim, ao nível do Sardual. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa dos Almeidas e a barragem da Lapa. São dois processos também por resolver. O que é que pretende, digamos assim, fazer nestes dois casos? Sim, realmente a barragem da Lapa é um problema que eu não diria que nos assombra, mas que nos preocupa. É urgente realmente, junto das entidades que têm essa responsabilidade, provavelmente rever aquilo que é o uso daquela barragem, porque sabemos que houve várias intenções. Esta barragem era uma barragem de abastecimento público, continua classificada como barragem de abastecimento público. O certo é que ela já não cumpre esta função e, portanto, no meu entender, se não cumpre esta função, há que fazer esta alteração do uso. Até porque em 2013, portanto, na altura, as águas portanto, Norte Alentejano, as águas do centro, encetaram o procedimento de elevação em alta do abastecimento de água da barragem de Castelo Bode. E, portanto, o Sardual passou a ser abastecido na quase totalidade pela barragem de Castelo Bode e, portanto, com uma melhoria significativa até da qualidade da água. Portanto, é um processo que urge ver, e lá está, mas
não depende só do município, também depende da tutela e de quem tem esta responsabilidade. O que é que defende em concreto como uso, já que não será para consumo humano? Eu penso que aquela barragem tem potencialidades para muitos usos, sejam eles turísticos, sejam eles desportivos, não havendo outra intenção de utilizar a barragem para outros fins, seja para reserva estratégica, o que seja, mas então que seja para colocar ao serviço das pessoas. Ela não oficialmente, digamos assim, já é assumida como uma área de lazer para as pessoas da região. Muita gente acaba por ter ido para ali, ou pelo menos tem sido usada também nesse sentido. Não, Patrícia, certamente está-se a referir à área ajusante. A jusante é que continua a ser uma área de lazer, mas é uma área que de alguma forma está limitada por aquilo que é o uso do solo e, portanto, estamos a falar de uma zona que é da tutela da Agência Portuguesa do Ambiente e que tem as suas regras e que impõe essas regras e para as quais o município não consegue contrariar. Não sei se alterando aquilo que é o estado atual da barragem da Lapa a montante, se não poderemos ambicionar a crescer na parte de baixo. Mas isto é apenas futurologia. Desculpe, fiz esta parte também porque, sim, de facto, o Sardual não tem uma praia fluvial, que como outros concelhos vizinhos para atrair turisticamente, e podia ser uma opção. Desculpe. Não tem, mas também é do conhecimento, e aliás, o vereador Pedro, peço desculpa, o candidato Pedro, que também é vereador, tem conhecimento disso, portanto está neste momento em fase de projeto a construção de uma praia fluvial no Sardual, neste caso na freguesia de Alcravela, no lugar da Rosa Mana. Portanto, é um processo que está considerado nos investimentos territoriais integrados, com dotação financeira já atribuída e, portanto, é um projeto que é para ser feito. Peço desculpa, perguntava-me... Casa Grande dos Olmeiras, também era outro processo que está, digamos, parado. A Casa Grande neste momento está... Perdão. A Casa Grande neste momento está incluída no programa Revive. Portanto, é um imóvel que tem muita importância para os sardualenses. Uma importância patrimonial, mas também uma importância sentimental. É importante voltar a devolver este edifício aos sardualenses. Neste momento, para mim, parece-me que o caminho a seguir ainda é encontrar para aquele edifício um destino hoteleiro. Portanto, um destino que possa trazer também mais postos de trabalho, mais turistas e, portanto, que possa ter realmente uma vantagem positiva para o Sardual. Esse é o primeiro objetivo. Se esse objetivo não se concretizar, não podemos continuar eternamente à espera que algo aconteça. Portanto, muitos usos aquele espaço pode ter. Muito sejam bem. Eles museológicos, sejam serviços, seja o que for. Pedro Duque, também, então, estas duas situações, que propostas, que objetivos, que destinos, digamos? Pronto, estes, como disse aí bem a Patrícia, são dois problemas que este Executivo não conseguiu resolver nos últimos 2 anos. Portanto, este ciclo político não conseguiu resolver estes dois problemas. E eram problemas que se mantiveram e se calhar agravaram durante o decurso destes 3 mandatos. Efetivamente, a barragem da Lapa é uma situação que como o candidato Pedro Rosa já fez aqui um bocado de história. Efetivamente, a partir de determinada altura, a barragem da Lapa sempre teve problemas de infiltrações do exterior e a qualidade da água foi sempre posta em causa. A razão pela qual, a partir de determinada altura, e muito bem, as águas Tejo Ambiente passou a trazer água do Castelo Bode para fornecer aos habitantes do Sardual. O que é facto é que, desde essa altura, e já era perceptível que essa viria a ser uma decisão inevitável,
que haveria que haver um plano. E o candidato Pedro Rosa referiu aqui por mais do que uma ocasião que efetivamente havia limitações do Ministério do Ambiente e que impossibilitava que efetivamente não se pudesse ser feito nada a jusante. Eu recordo que o que existe de facto é uma recomendação, ou que não se recomenda que se faça, porque estamos a falar de uma barragem que é uma barragem cuja sustentabilidade é um talude, portanto, aquilo é um talude com betão injetado e aquilo é terra compactada, portanto, não estamos a falar de uma sustentabilidade, portanto, digamos assim, absoluta. Mas, obviamente, que a sua sustentabilidade nunca foi posta em causa e a existência, além de um espaço de lazer, pelo menos melhor cuidado, ou quando houvesse um espaço onde as pessoas pudessem, efetivamente, também, para além do desfrutar das sombras e da própria vista, que são maravilhosas, pudessem também desfrutar de um espaço onde pudessem também desfrutar dos banhos. Isso não foi possível, não houve intenção, não houve prioridade nesse sentido. Eu por várias vezes falei nessa possibilidade, sugeri essa possibilidade, mas não houve vontade do Executivo nesse sentido. No último orçamento, é um facto, nos últimos orçamentos passou a constar essa possibilidade da praia fluvial da Lapa. Não sei se houve entretanto novas, não consigo perceber, portanto se houve entretanto novas diligências junto da APA, mas o que é facto é que era uma solução que eu já tinha sugerido, até porque é um local super aprazível, não só, como eu disse, pelo espaço de sombra, pelo espaço de convívio, ou até no espaço para fazer eventualmente piqueniques em família, e é uma zona que até tem lá um espaço onde chegou a estar projetado um parque de campismo. Portanto, tudo isto, este complemento, todo este pacote, portanto, seria interessantíssimo que fosse dinamizado. A nossa proposta era que este espaço fosse, de facto, aproveitado e criar um espaço onde fosse possível também portanto, os banhos. Aliás, eu fui até um pouco ridicularizado por parte do município quando propus que se fizesse, tínhamos que ter uma praia fluvial, porque é um complemento à animação e a quem nos visita no verão, que nós somos o único concelho na zona. Eu há 2 ou 3 mandatos que ando a dizer isto. De alguma forma fui sempre sendo desvalorizado e ridicularizado, mas o que é facto é que a evidência veio ao de cima. E as nossas propostas, muito em concreto, é que na barragem da Lapa, efetiva, na jusante da barragem da Lapa, de facto, temos que criar condições para que haja ali um acesso mais constante e com maior diversidade de utilização, mas também, sobretudo, a montante da barragem, ou seja, o próprio espaço, aquela bacia hidrográfica que ali está, também tem possibilidade de ser utilizada para desportos náuticos, para treino, obviamente com as limitações técnicas que houver a ter, mas tem todas as condições para isso, até porque há acessos muito interessantes para lá, ou até mesmo para incluir em rotas de turismo de lazer. Portanto, eu acho que há ali um sem número de potencialidades naquele espaço. Mas nós, em concreto, temos uma proposta para a criação de uma praia fluvial na freguesia de Alcarvel, assim, mas não na zona da Rosamana, porque é uma zona onde efetivamente tem a proximidade ali de 1 hectare e as águas que vêm, que chegam àquela ribeira, tem a montante outra hectare, portanto não consideramos que isso seja um local muito aconselhável para de facto implantar um equipamento daqueles. Estamos a falar mais a norte, na Ribeira das Cernadas, num espaço que eu não vou ainda agora divulgar, mas num espaço que, quando for na campanha eleitoral, terei todo o gosto em divulgar e com os esboços já do projeto. Portanto, seria, sem dúvida, uma das principais apostas nessa matéria. Rapidamente, em relação à Casa dos Almeidas? Em relação à Casa dos Almeidas, é outro problema que este Executivo nos vai deixar. O Executivo, muito apressadamente, nos primeiros anos no primeiro mandato, arranjou ali uma solução muito à pressa, muito precária, até muito encavalitada, diria eu, que arranjou uma empresa que inclusivamente tinha a sede no espaço do município, portanto uma situação muito precária e muito pouco sustentável, que depois acabou por vir trazer alguns dissabores ao município, e na verdade não houve ainda capacidade
capacidade para conseguir resolver aquela situação. De facto, está entregue, entre aspas, ao turismo do centro, não é? E que, de alguma forma, está a gerir o processo, e o que era desejável era que este espaço fosse quanto antes, porque cada ano que passa a sua reabilitação fica mais cara, fica mais complexa, e era, portanto, muito importante que poder disponibilizar aquele espaço e que pudesse contar até, por exemplo, na rota, e essencialmente na rota do turismo religioso, porque é uma zona que está ali, uma casa que está ali localizada no centro da vila, e pronto, eu teria todo um enquadramento com isso, porque estamos a falar ali em criação também de um espaço de hotelaria, mas também que é uma hotelaria diferenciada, que não pode ser uma hotelaria comercial assim dessa forma. Mas nós também, em concreto, pelo menos, e é uma posição que eu tenho defendido com alguma insistência, é que aquele espaço, na forma em que está, pelo menos aquela fachada deveria ter outro tipo de intervenção, uma intervenção mínima que não pusesse em causa o que quer que se viesse a decidir fazer no futuro, mas pelo menos que fossem os vidros limpos, que fossem as portadas reparadas e que fosse eventualmente até pintado ou caiado à sua frente. Para já. Muito bem. No imediato. Muito rapidamente. Pedro, nesse aspecto sou solidário, também acho que aquela fachada merece alguma ação também de cosmética. Não iria arriscar dizer uma obra de fachada, mas merece. Mas só pedi a palavra só para fazer um bocadinho a história daquilo que foi esta intenção da zona de lazer da Lapa. O candidato Pedro tem presente e sabe quais é que foram as intenções do anterior executivo relativamente à zona de lazer que nós chamamos agora Zona de Lazer da Lapa, porque não pode ser chamada de outra forma, e a intenção e a candidatura que foi feita no âmbito da renovação das aldeias para aquele espaço. Era uma renovação que orçava cerca de 120 mil euros, não era um montante muito avultado, mas era o suficiente para criar condições para ter ali um espaço que não seria certamente uma praia fluvial, mas que as pessoas pudessem usufruir melhor do espaço, e ambos sabemos qual foi o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente a isto, porque o município não é um particular, mas está sujeito às mesmas imposições legais que são colocadas aos particulares, nomeadamente na obtenção de pareceres, quando está a intervir numa área que não é da sua competência. E, portanto, foi isso que aconteceu. O município pediu parecer à Agência Portuguesa do Ambiente e esse parecer foi perentório naquilo que disse. Foi. Desaconselhou? Não. Desaconselhou a permanência de pessoas naquele local, mas também a proposta de parecer era de não aprovar. Portanto, não é uma questão de falta de vontade ou de estar aqui a minimizar aquilo que é vontade, neste caso, manifestada pelo candidato Pedro e por muitas pessoas. Eu próprio sou um utilizador daquele espaço. Eu acho que é um espaço idílico, é um espaço maravilhoso, mas nós, quando estamos na gestão autárquica, temos que primar pelo rigor e pelo cumprimento das regras. Há vários sítios que as pessoas, como eu estava a dizer, também por vezes começam a usar e por vezes depois os municípios não conseguem fazer muito por isso. Lembro-me, por exemplo, da questão da nascente do Almonda, é outra das questões. Além da APA, tem também a questão da propriedade da fábrica, da Renova, tudo ao mesmo tempo. Passando aqui a uma outra questão, que no fundo está ligada a esta, não pela questão do lazer, mas pelo abastecimento de água, que foi depois então este problema que se foi agravando, se calhar, no Sardual de anos para anos. Por um lado, foi resolvido com a questão de passar a ser abastecido pela Albufeira de Castelo de Bode, mas houve aquela transição para a TEG Ambiente, que tem sido nos últimos anos, em todos os concelhos que aderiram à TEG Ambiente, tem havido grande contestação até dos consumidores, que consideram que a água tem sido muito cara, etc., e dos próprios municípios que têm por diversas vezes considerado a possibilidade de sair da TEG Ambiente. Era essa questão que eu colocava neste caso a ambos.
como é que veem esta situação, como é que prevêem poder resolver esta situação caso sejam eleitos, e que alternativas é que podem haver à TEJ Ambiente. Neste caso, creio que agora começamos pelo Pedro Duque. Sim. Certo, com os rebates, sim, agora baralhei-me, peço desculpa. Pedro Duque, o que é que tem a dizer sobre este assunto? O que tenho a dizer sobre isso, desde logo, fazer aqui também um pouco de história, é que eu votei favoravelmente à adesão à TEJ Ambiente, e votei favoravelmente tendo presente as premissas que me foram apresentadas, eram umas premissas com as quais eu concordava, digamos, com o objetivo principal e com, digamos assim, o feedback ou o contributo que nós dali traríamos, que era o facto de podermos resolver o principal problema que nós tínhamos da distribuição em baixa, no Concelho de Sardual, em que todos os dias tínhamos um conjunto enorme de rupturas e uma intervenção de fundo ali nos ia ser caríssima e não sendo incluído numa candidatura na ótica intermunicipal, era impossível que o município de per si conseguisse candidaturas e apoios comunitários para esse fim. Outra coisa foi o que efetivamente depois também foi decorrendo. Verificámos desde a primeira hora que, desde logo, o IVF, portanto o Instituto de Viabilidade Económica e Financeira, foi mal calculado desde o início, também muito por culpa também de alguns municípios cujos valores que comunicaram que tiveram na base da realização desse primeiro IVF, teve, portanto, ou seja, eram valores que não eram corretos, eram valores que indicavam um número de contadores e um número de consumos irreais, ou seja, não eram aqueles que efetivamente se vieram a verificar que ocorriam e de alguma forma vieram a inflacionar as previsões no lado das receitas, o que não se veio a verificar. A razão pela qual depois, passado aquele percurso de 3 anos, foi necessário proceder à revisão desse próprio projeto de viabilidade económica e financeira. De qualquer das formas, há outros assuntos ali pelo meio, portanto houve questões ali de gestão que também são altamente discutíveis e continuam a ser discutíveis, embora tenha havido um maior acerto e uma maior otimização dos recursos. O que é facto é que no princípio houve recursos, nomeadamente recursos humanos, que me parece que não foram bem dimensionados. Numa primeira fase estava previsto que as águas, a TEJ Ambiente ficasse com a maioria dos funcionários dos municípios que tivessem afetos, portanto, ao serviço das águas, o que na verdade acabou por não ocorrer, pelo menos no caso do Sardual. Penso que só um funcionário optou por ficar lá, o que veio também de alguma forma sobrecarregar, ou melhor, não veio a aliviar como se pensava o encargo, digamos, com esses vencimentos nos municípios. Mas o que é facto é que, como dizia, houve muitos aspectos técnicos, ao nível também de problemas da faturação, houve imensos problemas da faturação, questões que são completamente inconcebíveis nesta altura, e sobretudo o preço da água que disparou. E no caso concreto do Sardual, o preço da água que disparou, e as pessoas queixam-se de facto, porque efetivamente as pessoas confrontam o valor que pagam agora com aquilo que pagavam há uns anos a esta parte, mas no caso concreto do Sardual, isto acaba por ter uma explicação. Esta explicação tem a ver com o facto de o município de Sardual, durante décadas, ou durante se calhar as 2 últimas décadas, retraiu-se na atualização. Na altura, eu também não discuto, na altura, digamos que a intenção até seria boa, seria eventualmente o município dispor de alguns da sua capacidade financeira para não encarecer o dia-a-dia das pessoas, da população, e não lhes, digamos assim, inflacionar a fatura da água. O que é facto é que passaram-se 10 anos, ou 15 ou 20, e esta decalagem entre o valor que deveria ser praticado e aquilo que continua a ser praticado, até porque depois, entretanto, a ERSE, se até finais de 2019 ou 20, tinha como recomendação que o valor da água, ou seja, que os municípios não pudessem disponibilizar a água mais barata do que lhe ficava em termos de encargos, a partir de 2021, parece, essa recomendação passou a ser uma determinação, portanto passou a ser imposta. Exato, a questão é como é que se resolve agora? Como é que se resolve agora? Lá está, por uma otimização dos recursos, como eu digo. Depois também estamos num ano
ano, em anos em que o projeto já está a entrar em velocidade cruzeiro. Eu tenho algum conhecimento técnico desta matéria e estes projetos desta grandeza tendem a acertar as agulhas, tendem a apurar até mesmo os procedimentos e tudo, a partir do 4º, 5º ano de sua vida útil, e a esperança é que efetivamente estes recursos, portanto, esta viabilidade possa ser mais sustentável e que efetivamente também não prevejo que seja possível diminuir o preço da água, só que ela não aumente como por vezes como tem aumentado, já pode ser um resultado bastante efetivo da otimização destes recursos. A minha expectativa é esta. Agora, como digo, também o Sardual não tem força suficiente de per si ter um impacto tal que possa fazer com que altere completamente, diametralmente, o trajeto da Tejo Ambiente. Se me pede a minha posição é que até aqui, e não obstante tenha a noção que existiram demasiados lapsos, demasiados incidentes, e na perspectiva desses pressupostos que eu tinha iniciais, que era de, com isto, o Sardual poder ter a retribuição de poder renovar a sua distribuição em baixa, assim como a reabilitação de algumas hectares, que acabam por ser, neste caso, a retribuição. Obviamente que as pessoas dirão, e já me o disseram pessoalmente, pois é, mas nós é que estamos a pagar isso, isso eram encargos que o município devia ter, mas nós é que estamos a pagar isso. Na verdade, isso é um facto, mas eu também tento explicar, e não tenho interesse nenhum em estar a defender em demasia este município, mas a bom da verdade eu tenho dito, pois é, mas é que nós não tivemos a água barata durante demasiado tempo. Pronto, portanto, o que está a dizer, para que fique claro, é que percebe o processo e que não havia muita outra alternativa ao caminho que foi feito, e nem outra alternativa para a frente. Os pressupostos com que votei favoravelmente na altura, pelo menos na maioria, mantêm-se. Agora, o que é facto é que também houve ali gastos no início, e isso aí de facto foi, digamos, a principal peça deste projeto, em que os municípios é que tiveram que depois ir, de alguma forma, compensar esses abusos que houve. Isso ficou muito mal. Ficou clara a sua posição. E essa é a minha visão. Pedro Rosa, a mesma questão relativamente à Tejo Ambiente, se for eleito Presidente da Câmara, o que é que pretende fazer? Eu diria que o candidato Pedro fez a história realmente desta empresa e, portanto, da Tejo Ambiente, e que também concordo com tudo aquilo que ele foi dito, que ele foi dizendo. Eu hoje ponho-me a pensar o que é que seria o Sardual e a prestação deste serviço sem a Tejo Ambiente. O que é que, porque existem, certamente não estão cá para tecer a opinião, mas nós vamos ouvindo à porta pequena algumas intenções de saída da empresa, e eu pergunto, e depois quem é que vai suportar todos os investimentos que foram feitos até este momento, todos os milhões que já foram gastos. Eu pessoalmente acho que, e o Pedro acabou de dizer isso mesmo, portanto, nós não temos uma cota assim tão significativa que nos permita ter uma capacidade de influência assim tão grande, mas o certo é que mesmo na altura dos investimentos, nós fizemos o nosso trabalho de casa e não deixámos que o Sardual ficasse desprotegido naquilo que eram os investimentos que eram necessários ser feitos e portanto, foram efetuadas as renovações de algumas hectares, a colocação de algumas condutas novas, coisa que o município não tinha condições. Se continuássemos no mesmo modelo, não tinha condições para continuar a assegurar. A nossa rede é uma rede, como todos os municípios, é uma rede antiga, já com muitos anos, com as fragilidades que tem, com o problema das percas de água e das rupturas, que era realmente o grande problema que importava resolver com a implementação deste modelo. Portanto, penso que na altura estávamos com percas na ordem dos 60%. E, portanto, mas ainda continuam taxas muito grandes. No Sardual não sei, mas em vários municípios... já andamos na ordem dos 40%, portanto dos 40%. E acho que é aí que se tem que ganhar, porque a água é o bem finito que nós conhecemos.
Mas para isso é preciso o tal investimento em novas canalizações, contudo, exatamente, para quem está em casa um investimento que o Sardual sabia logo à partida, quando aderiu, que não conseguia porque os fundos comunitários estavam vedados, portanto, eram apenas disponibilizados em sistemas em agregação, portanto, sabíamos que estávamos vedados do acesso a esses fundos comunitários. E também sabíamos que todo o investimento que tivéssemos que fazer teria que ser imputado, por força das regras da ERSAR, teriam que ser imputados ao consumidor. Portanto, estamos a falar de aumentos que se calhar poderiam ser muito mais significativos do que aquilo que são neste momento. E não estou a dizer com isto que a água está barata, muito pelo contrário. Portanto, todos reconhecemos que houve um aumento, mas sobretudo, e é aquilo que às vezes tento passar a mensagem às pessoas, e não obstante as dificuldades que às vezes existem com as questões dos problemas de faturação, da comunicação com a empresa, eu acho que nós ganhamos em termos de eficácia e eficiência na resposta. Hoje em dia não há uma ruptura que aconteça no Sardual, seja em que lugar for, que não seja atendida logo na hora e meia seguinte. Isto em cima do município seria um esforço humano, técnico e financeiro muito grande, que eu tenho muitas dúvidas que nós conseguíssemos continuar a assumir. Porque a realidade é que, e eu assisti a isso, chegávamos a alturas em que a nossa máquina passava os dias inteiros a fazer rupturas. E neste momento os sardualenses não precisam de se preocupar, até mesmo todo o sistema que tem vindo a ser colocado e que tem vindo a ser implementado por forma a reforçar portanto, a carga da água, portanto, a pressão em alguns sítios, a reduzir noutros, gerindo desta forma as rupturas também, tem sido um trabalho, no meu entender, positivo. E é aquilo que eu também transmito às pessoas. Acho que estamos mais bem servidos neste momento a este nível. Fica claro. Dei também aqui alguma latitude, porque o Pedro Rosa estava com um tempo um bocadinho descompensado, neste momento está mais equilibrado, ultrapassou um pouco agora o tempo que estava previsto, mesmo assim ainda tem cerca de 1 minuto e meio para compensar. Vamos passar então à última questão. E vamos efetivamente para a última questão, para um assunto que é também fundamental para o Sardual, a floresta, dada a sua mancha florestal importante. Que medidas em termos de ordenamento do território para um setor que de facto conta com uma população muito dispersa no seu seio e que tem aqui também algum peso, se não muito, em termos económicos no concelho. Portanto, incêndios, como utilizar a floresta, como é ordenar? Eu começava por Pedro Rosa. Realmente, os incêndios é o flagelo que todos os anos nos assombra ao pensamento. Até porque o Sardual, sobretudo a zona mais a norte, é uma zona muito, muito florestal e, portanto, que ao longo dos anos já viveu vários episódios de tragédia e de perca, também de vidas humanas, também já aconteceram, mas sobretudo também de produção. Eu penso que se continuarmos a trilhar o mesmo caminho que tem sido feito até este momento, estamos no bom caminho. É certo que as estratégias que estão a ser colocadas no terreno são estratégias que advêm também portanto, de cima, advêm do Governo, daquilo que também é a visão para o ordenamento florestal, mas eu ainda estou em crer que estas são as melhores estratégias para gerir a nossa floresta. Refiro-me aqui ao caso dos condomínios da aldeia, portanto que neste momento vamos a caminho de poder fazer intervenção em 37 localidades, são cerca de meio milhão de euros de investimento. Falo das AIGPs, uma delas em concreto que já tem a OIGP e, portanto, que tem condições para arrancar. E penso que nós tivemos a experiência das ZIFs há uns anos largos atrás
que era um modelo que, para quem está a ouvir-nos e que possa não saber muito bem, as ZIFs eram zonas de intervenção florestal e agora as AIGPs são áreas integradas de gestão da paisagem. Gestão da paisagem, exatamente. Este projeto das AIGPs traz mais vantagens a quem aderir, e sabendo logo à partida que existe um montante de apoio que neste momento se cifra na ordem dos 11 milhões de euros a 20 anos, e que, portanto, que é um sistema que se calhar vai mais ao encontro daquilo que nós pretendemos para a nossa floresta, nomeadamente a criação de zonas com coberto florestal adequado e pensado tecnicamente para cada um dos espaços, e que também tendo como visão a capacidade produtiva que essas espécies possam ter. Portanto, eu penso que ao nível da gestão florestal devemos continuar este caminho e a aproveitar estas oportunidades que nos são dadas. Do ponto de vista da prevenção, eu acho que o Sardual tem provas dadas do trabalho que tem sido feito, e prova disso também tem sido a visibilidade que tem tido a nível nacional e até mesmo ao nível governamental. Iremos continuar, obviamente, a trabalhar nas faixas de gestão de combustível, portanto, a criar as melhores condições para que não voltemos a ter, sendo que muitas vezes estas questões dos incêndios são cíclicas e não são previsíveis, mas pelo menos que consigamos manter as condições necessárias para o combate e para a prevenção é um objetivo, porque no que diz respeito aos nossos meios e aos serviços que temos alocados à Proteção Civil, a confiança é máxima, o trabalho deles é reconhecido a nível local, regional e internacional, e portanto estamos confortáveis nesta parte, no que diz respeito aos meios que temos disponíveis. Muito obrigado. Vamos para o Pedro Duque, também a mesma questão, ao fim e ao cabo. Apelava aqui um bocadinho ao seu poder de consciência. Capacidade de síntese, ok. Para equilibrarmos os tempos. Muito bem. Eu vou tentar então sintetizar. Eu costumo dizer, e tenho dito já por várias ocasiões, que para este município, para este executivo, a floresta tem sido mais do que uma oportunidade, tem sido considerada mais um risco do que uma oportunidade. Ou seja, quero com isto dizer que o município, neste caso o executivo camarário, nos últimos mandatos, tem muito bem, e até diria tem exemplarmente aderido aos instrumentos aos instrumentos técnicos proporcionados pelo Estado, neste caso adesão e implementação no terreno das tais limpezas das faixas de contenção, a adesão numa primeira fase às ZIF, que acabaram por não ter grande eficácia, e depois agora às AIGPs, que o que é facto é que ali na nossa zona, porque é uma zona muito recortada e para termos uma ideia, nós numa das ZIFs temos 700 ou 800 proprietários, ou seja, e depois é difícil de gerir as expectativas, porque as pessoas, estamos a falar de pessoas que vivem em contexto rural, e uma pessoa que tem 2 hectares que estão devidamente limpos, e estão se calhar há 3 ou 4 anos de um corte, e vão dá-lo para o projeto nas mesmas condições de alguém que desprezou totalmente o seu terreno e tem só lá silvas e por aí fora. Portanto, é uma gestão das expectativas que é difícil ali acertar, e é por isso é que estes projetos não têm até aqui tido grande sucesso. No caso concreto das AIGPs já é dado um passo mais em frente, em que é possível já outros mecanismos de se poder aderir, porque lá está o tal financiamento que aqui o candidato Pedro Rosa falou. Portanto, estamos com alguma expectativa, embora a adesão não tenha sido ainda a necessária e a aceitável para este tipo de situações. Como eu dizia, para o município, a floresta, na minha perspectiva, tem sido muito mais sempre vista como um risco do que uma própria oportunidade, mas eu entendo que nós devemos
entender a nossa floresta, nomeadamente da Zona Norte, nas freguesias de Alcarvela e de Santiago Monteiro, como uma oportunidade e como uma excelente oportunidade. Porque, quer queiramos, quer não, ainda assim, digamos que o código de atividade com mais o volume de faturação dentro do nosso concelho acaba por ser as empresas de exploração florestal e até mesmo de transformação, porque ainda temos também serrações. E também, até mesmo em termos de volume que representam da massa salarial, é capaz de ser, digamos que em paralelo com a construção civil, são capazes de ser os setores que dão mais emprego. E nesta matéria o Sardual, para além dos instrumentos que têm vindo a ser implementados e altamente financiados pelo Estado Central, o município de Sardual também poderia fazer bem mais cotidianamente e ali, diria eu, até em situações, em questões bem mais elementares e ali do dia-a-dia. E refiro-me em concreto à limpeza dos estradões e dos aceiros e dos caminhos rurais, que efetivamente já existem há, se calhar, décadas e que bastava só que fossem regularmente, portanto, beneficiados. Isto tinha impacto, obviamente, não só também na prevenção e do acesso em matéria de socorro, como também como apoio e incentivo a quem explora aquela atividade. Portanto, é aí a minha pecha e a minha proposta vai muito no sentido de que o município não presta este serviço porque também, efetivamente, não tem meios próprios de o poder fazer. E, por vezes, lá está, como estar a contratar sucessivamente outsourcing para fazer este tipo de serviços, talvez tenha retraído e a onerosidade destes trabalhos, obviamente, que também faz com que não sejam feitos com a regularidade desejável. E a minha proposta era no sentido que dispuséssemos, e temos que dispor, e há forma de dispor, isto é indiscutível, de ter meios próprios de fazer este tipo de trabalhos. Bem, muito obrigado. Vamos então encerrar. Queria rebater, diga Pedro Rosa, então, muito rapidamente. Eu vou-me escusar de usar os argumentos que quem direito já usou. Esses argumentos não são válidos. Pronto, não são válidos. Eu vou-me escusar de o fazer, até porque eles são conhecidos, depois acabaram por ser publicados. A reunião de Câmara que aconteceu nesta quarta-feira, onde este tema foi, neste caso concreto da questão da manutenção dos caminhos florestais, foi amplamente exposta, mas, e eu que tenho também algum conhecimento de causa, o Sardual tem uma rede de caminhos florestais imensa. Mais uma razão. Né? Mais uma razão. Mas nem todos eles são importantes ou críticos para a proteção civil. E aqueles que são críticos para a proteção civil estão assegurados, a sua limpeza está assegurada pelo menos o mesmo caminho de 2 em 2 anos. Portanto, parece-me a mim que é suficiente que isso aconteça de dois em 2 anos. É óbvio que esses outros caminhos também devem sofrer algumas intervenções, até para que haja essa facilidade de acesso também aos caminhos particulares. Mas também aqui digo que também os proprietários também têm que fazer um pouco também daquilo porque sabemos que muitas vezes esses caminhos e a obstrução desses caminhos também resulta não do que nasce no caminho, mas daquilo que vem para cima do caminho. E muitos proprietários não cumprem aquilo que é lei mesmo, isso ficou esclarecido. Muito bem, encerramos então assim esta parte de debate. Vamos terminar com 1 minuto para cada candidato se poder dirigir diretamente aos seus eleitores com uma mensagem de apelo ao voto. Portanto, segundo o sorteio inicial, começa agora Pedro Rosa, Pedro Duque, do Partido Socialista. Então posso... dirigindo-me em concreto e muito pessoalmente e muito amigavelmente aos sardolenses, quero dizer-vos que a minha equipa apresenta a única alternativa credível e com capacidade para alterar e de forma segura o rumo do nosso concelho. O Sardual não pode continuar a navegar à deriva, sem rumo e sem estratégia, limitando-se a pequenas medidas avulsas. Pretendemos dar prioridade a áreas que até aqui não mereceram o especial destaque e a especial prioridade por parte dos executivos anteriores, e é preciso não ter medo de ter a ambição de querer crescer, quer em termos económicos, quer em termos demográficos. A habitação e o emprego serão as nossas prioridades absolutas. Posso garantir-vos que esta será uma mudança segura
e que poderão ter total confiança na minha equipa, que com empenho, dinamismo, com amplo conhecimento do Conselho e com experiência nas mais variadas áreas, quer profissionalmente, quer no associativismo e quer no desempenho de cargos políticos no Executivo. Portanto, apelo a que tenham em conta e que nos deem uma oportunidade de que efetivamente podermos dar uma visão diferente ao Conselho de Sardual e que não pretendemos aqui estar agora a fazer um julgamento de o que é que foi mal feito e o que é que não foi feito. Pretendemos efetivamente direcionar as nossas linhas de atuação para áreas que até aqui não mereceram a prioridade aceitável sequer por parte dos executivos anteriores. Vamos ouvir então Pedro Rosa, do Partido Social Democrata. Então, dirigindo-me a todos os sardualenses de uma forma geral. Os sardualenses conhecem o meu percurso, conhecem a equipa que me acompanha. São pessoas que têm provas dadas, quer no desempenho das suas funções profissionais, quer no desempenho de outras funções associativas. É uma equipa em quem se pode confiar e, portanto, o nosso compromisso é, acima de tudo, trabalho, honestidade e compromisso. Portanto, os nossos objetivos vão incidir, sobretudo, sobre as questões da habitação, das questões do desenvolvimento económico e, portanto, por forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos sardualenses. E, portanto, aquilo que eu coloco em cima da mesa, portanto, e o apelo que eu faço é que os sardualenses votem em consciência e que votem em quem consideram que está mais bem preparado e que tem mais conhecimento sobre o território e, portanto, que neste caso considero que que sou eu e a equipa que me acompanha. Muito bem, damos assim então por encerrado este debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sardual. Uma vez mais, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para esclarecer os eleitores, neste caso do Conselho de Sardual. Este é o 5º de 11 debates que o Jornal Médio Tejo.net e a Rádio Hertz estão a organizar em conjunto no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Muito obrigada uma vez mais e obrigada também a si que nos acompanhou desse lado. Boa noite.